Olha, nessa questão aqui a gente tem que determinar o vértice da parábola e construir o gráfico dessa função aí, f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Beleza, então vamos lá. Eu vou pegar a forma geral de uma equação de segundo grau, polinomial de segundo grau, né? A forma geral de uma polinomial de segundo grau, ela é fx dando igual a ax2 mais bx mais c. E de posse aqui dessa forma geral, a gente compara com a função que a gente tem ali. Então, nesse caso, comparando ali, eu tenho que o meu a é 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O meu b, ele é igual a 1, que é o termo que acompanha o x. E o termo isolado ali, que é o c, ele vai ser igual a menos 6. Perfeito. Eu vou usar aqui a formulação do x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice aqui, ele é igual a menos delta sobre 4a, certo? Então, serão as formulações que a gente vai utilizar aqui para determinar o x do vértice e o y do vértice. Tudo bem, então, aqui de modo bem tranquilo, o meu x do vértice vai ser menos o b, que é 1, dividido por 1 vezes 2, aí, porque o a é 1 também, né? Então, fica um meio, sem problemas. E para a gente descobrir o y do vértice, a gente precisa do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Lembra que o teu a é 1, b é 1 e o c é menos 6 nesse caso, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Então, nesse caso, a gente vai ter menos 4 vezes 1 vezes menos 6 dá mais 24, né? Lembra que menos com menos dá mais. Somado com esse 1 aí dá igual a 25. Então, o nosso y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ele vai ser expresso como sendo menos o 25 dividido pelo 4 aqui, né? Menos 25 dividido pelo 4. Dá isso aí, o nosso y do vértice. Para que a gente construa o gráfico, a gente tem que saber as raízes dessa função, x ao quadrado mais x menos 6, que é justamente os locais onde o gráfico dela vai intersectar o eixo das abscissas, o eixo x. Para a gente descobrir esse local aí, a gente vai precisar fazer o cálculo das raízes utilizando a formulação de Bhaskara, certo? Então vamos lá fazer isso agora. A gente tem o seguinte, o meu x, que é raiz aqui, as raízes da minha função, nota que o meu delta ele é positivo. Quando o delta é positivo, a função ela tem duas raízes reais e distintas. Utilizando a formulação de Bhaskara aqui, a gente sabe que as raízes vão ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 4a, dividido por 2a, melhor dizendo, né? E lembra que o teu b é 1, então você vai ter aqui menos 1, mais ou menos a raiz do delta. Lembra que o delta é 25, a raiz do 25 vai ser 5, dividido por 2 vezes o a. Já que o a é 1, aqui vai dar 2 vezes 1, que é 2. Então, as duas raízes aqui vão ser o seguinte. Se você considerar o sinal de mais aí, vai dar menos 1 mais 5, que é 4. 4 dividido por 2 aqui é igual a 2, certo? E se você pegar aqui o sinal de negativo, menos 1 menos 5 é menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, significa que essa função aí, ela intersecta o eixo x no 2 e no menos 3. E lembra que o x do vértice dela é menos 1 meio e o y do vértice é menos 25 sobre 4, certo? Então, a gente já tem, assim, basicamente todas as ferramentas para tentar esboçar o gráfico dessa função de modo aceitável, certo? Então, vou colocar aqui os eixos. Colocar aqui o eixo y, o eixo x. Eu sei que essa função
ela vai intersectar o eixo x nos pontos menos 3 e 2. Então, posso marcar aqui o ponto menos 3 e o ponto 2. Tentando fazer um esboço desse gráfico aqui. E lembra que o vértice aí é menos 1, o x é menos 1 meio, né, no vértice. Então, menos 1 meio vai estar por aqui, ó. Aqui é o x do vértice, esse menos 1 meio. E o y do vértice era menos 25 sobre 4. Lembra que 6 vezes 4 é 24. Então, dá 6, alguma coisa esse y do vértice, certo? Então, a gente bota aqui o menos 25 sobre 4, mais ou menos por aqui, ó. Então, aqui é o y do vértice, menos 25 sobre 4. E a gente sabe que o vértice dessa parábola, ele vai estar aqui. E essa parábola vai intersectar ali o eixo x naqueles pontos menos 3 e 2. Então, o esboço dessa parábola seria mais ou menos esse aqui, ó. Tranquilo? E aí finaliza a nossa questão. Valeu, pessoal!